Pronto, já iniciou a gravação, pessoal. Sejam bem-vindos aí, né, à segunda aula aí de instalações elétricas industriais. Deixa eu já fazer o compartilhamento aqui. Eu estava até aqui montando. Então, pessoal, essa aqui é a sala virtual de vocês, né, de industriais, né? Lembrando, eu acredito, viu, igual o Leomar aí perguntou, ó, que quando você entra no início, né? Aí, se você não estiver vendo aqui, né, você vai, aperta Ctrl F5, né, que aí aparece aqui vocês estão atualmente, é por isso que eles trocaram aqui, né, porque normalmente é acionamento primeiro, aí trocaram para instalações elétricas industriais, depois acionamento eletropneumático e depois projetos industriais, né. Aí, inclusive, né, e esses para trás aqui, né, tanto as que eu tive acesso como as que os outros professores tiveram acesso e acredito que deva aparecer do mesmo jeito para vocês, né? Às vezes o pessoal coloca todas, ó, eu como professor ó, só tenho acesso até a última UC desse módulo que a gente iniciou agora aqui, né? Mas às vezes, geralmente no CTM aparece até o terceiro módulo, todas as matérias, né? Aparece para mim, mas não aparece para vocês. Então, vou deixar eu vou questionar e pedir aqui para a monitora me ajudar nesse sentido, aí eu dou uma devolutiva para vocês, tá? Entrando aqui em instalações industriais, né? Às vezes, ó, o cronograma não aparece aqui, você aperta Ctrl mais F5, eu não sei porque ainda está dando esse bug, quando você aperta Ctrl F5, aí aparece o cronograma aqui. E como na semana passada vocês ainda estavam fazendo matrícula, né? E daí eu avisei, né, também para a Leandra, né? Enviei mensagem para quem já estava, né? Quem não recebeu mensagem da semana passada é porque ainda não estava matriculado, tá bom? Mas os que já estavam matriculados, consegui enviar mensagem, né? Falando que a primeira aula estava ok. E quem ainda não assistiu a primeira aula, ó, ela fica aqui como de praxe, né? Na última aula, que foi a primeira, eu falei sobre o questionamento, né? Por que que uma máquina elétrica tem que utilizar uma gama aí de equipamentos, né, para funcionar? O material extra, né, que é a partida direta, né? Que a gente vai utilizar nessa primeira atividade aqui, né, de hoje, ou acredito que hoje a gente já inicia e finaliza a análise dessa primeira atividade. Lembrando que são duas, né, duas atividades. A primeira aqui tem umas três questões e a segunda ela tem cerca de quatro ou cinco montagens, né? Aí depende, mas eu acredito que deva ter umas quatro. Daí, pessoal, agora falando aqui do cronograma propriamente dito. Por que que tem esse tanto de aula aqui? É porque vai ter o período, né, deixa eu até abrir o plano, que fica até mais fácil de vocês visualizarem. Na aula passada eu não abri, mas eu vou. Deixa eu ver aqui se dá para. Sim, dá para compartilhar. Eu vou descompartilhar a tela aqui, compartilhar ela completa, que aí fica mais fácil para a gente ficar alinhado. Essa matéria aqui é para a gente finalizar ela bem antes, né? Bem antes do final aqui, né? Que são 12 webaulas, né? 12 webaulas e 8 momentos presenciais. Aí, pessoal, por que que ficou tão extenso, né? Por que que essa webaula é tão extensa aqui, ó? Vocês veem aqui, ó, dia
na terça-feira são as nossas aulas normais, né? Iniciou dia 12/4 e vai finalizar dia 9/8 aqui em agosto, né? E eu contei as aulas, ó, até o último dia, antes desse amarelo aqui, ó, em julho, em julho, né, que é do dia 2 de julho até o dia 31, tem as férias escolares, né? Então vai ser o período aí de férias escolares das unidades aqui, né, do Senai. Então, por isso que ficou extenso, né? E então, a última aula dessa UC aqui, ó, vai ser dia 6 de agosto. Então, vocês vão ter um gap aí em julho. Aconselho a gente já aqui nessas quatro, eu acredito que umas 4 aulas dê para a gente fazer análise da atividade propriamente dita, e depois as outras aulas a gente vai, né, vocês vão tirando dúvida sobre partida direta, partida indireta, as peculiaridades de cada uma, né? Então, acredito que dê para a gente fazer bastante isso. Agora, fechando aqui, a gente continuando a aula, eu fiz algumas pesquisas, deixei até o bloco de nota aberto, mas eu vou fazer do mesmo jeito, ó, igual eu coloquei eu pedi para o monitor colocar o material extra para vocês, né? Que é o arquivo, né? Ó, se você entrar aqui, ó, é o arquivo do CAD né? É um arquivo .cad, né? Então ele vai ajudar demais vocês nessas para compreender, né, a atividade, compreender a simulação. Então, para essa atividade de hoje já dá para utilizar esse material aqui, tá? Voltando, deixa eu fechar que isso aqui não precisa mais não. Vamos lá. Aí na aula passada eu já fiz, né, o arquivo aqui, né? Atividade um partida direta simples, né? Já baixei, já mostrei lá na aula como é que baixa as duas atividades aqui. Já deixei como se diz, na agulha aqui e vamos fazer essa análise. Mas antes disso, né? Como a gente está lidando aqui com o DR Goiás, né? Eu fiz aqui algumas pesquisas e que a gente vai precisar desse material. Até coloquei na minha pasta aqui, pessoal de instalações elétricas industriais, né? Eu fiz 2 pastas aqui só da Equatorial Distribuição, que eu acredito que vai ser relevante para nossa, tanto para instalações elétricas industriais, quanto projetos elétricos industriais. Então já elaborei a pasta aqui, ela também vai ser um material extra, né? Mas aí a gente vai ver como que a gente acessa ele aqui, né? Para já vocês ficarem mais autônomos, né? À medida que vocês vão executando as tarefas, vocês vão dimensionando o projeto, né? Para vocês ficarem mais autônomos e conseguir fazer isso, né? Beleza. Então, ó, eu fiz a pesquisa aqui, ó. Se você digitar no Google esse link aqui, ó, da Equatorial, né? Aí o que dá para gente fazer aqui, ó? Você pode vir aqui direto no Google, ó. Aí digita aqui, ó, Normas Equatorial Goiás, né? Quando você entra, geralmente é o primeiro link aqui, ó, Equatorial Goiás, ó. Você vem. E aí você vai encontrar essa página aqui, aí ele pede para ver questões aí de direitos, você clica aqui em enviar, aí quando você vem mais aqui embaixo na página, você tem acesso às normas técnicas da Equatorial, né, que estão vigentes aqui em Goiás. Tem as anteriores, as mais antigas, que às vezes eu utilizo aqui bastante, né, e relembrando uma fala que eu sempre tenho feito aqui nas nossas aulas. Toda norma técnica de distribuição, independente da concessionária, ela é baseada numa NBR. Então, embora haja alguns padrões diferentes, sempre as normas técnicas de distribuição, no final das contas, elas dependem de uma norma, né, uma NBR. Então, como se diz, a raiz, a gênese é a mesma,
né, para qualquer norma técnica de qualquer concessionária. Mas vamos aprofundar na nossa aqui, né, na que a gente está utilizando, né? Se vocês for utilizar a Neo Energia, a gente ia buscar esse material, se fosse a Energisa, e a gente ia atrás e assim por diante, né? Então, eu vou deixar esse link lá, mas aí é fácil, né? Só você ir no Google e colocar Normas Técnicas Equatorial Goiás. Aqui eu peguei para a gente utilizar aqui nessa disciplina, essa daqui, ó, vigente, né? Ou seja, que está funcionando atualmente, né? Em transição. As anteriores, tem umas aqui que nem tem acesso mais aqui. Eu até abro aí muitas aulas aí, provavelmente vocês já tenham visto. Eu foquei nessa daqui, ó, NT01, ó, já fiz até essa pastinha aqui, ó. Tem dois arquivos. Quando você vem aqui, ó, NT01, ela mostra esses dois arquivos, a NT01 propriamente dito e a nota técnica dela. Então é bom você já baixar essas duas da NT01 e aí fazer uma pastinha semelhante a essa. Agora, a outra que a gente vai utilizar bastante para interpretar, né, o que que é instalar, por que que a gente tem que utilizar uma gama aí de, de cálculos, né, de normas aí, por que que a gente tem que, por exemplo, limitar, lembra que na aula passada, né, que para quem já assistiu a gravação, eu falei que de 7,5 CV para frente, você utiliza até 7,5, por exemplo, você pode utilizar a partida direta, que é essa que a gente vai analisar hoje, né? Mas tem concessionária, eu tenho visto a Equatorial, a Energisa, a Neo Energia eu não lembro, mas pelo menos a Equatorial e a Energisa, elas instituem até um 5 CV você utilizar a partida direta. Acima de 5 CV, aí você utiliza outras estratégias. Vamos ver isso. Já até deixei na página. E a 04 aqui, ó, a NT004, já baixei todos os documentos aqui, a nota técnica, baixei a norma propriamente dita, a gente vai dar uma olhada nela, né? Até para a gente entender a correlação dos cálculos, né? E também a gente dá uma olhada no nosso material didático aí, para a gente fazer a correlação. Até na aula anterior a gente treinou essa questão, tá? Vamos deixar ela aqui por enquanto nessa outra aba aqui. Agora, pessoal, o que que eu preciso falar mais, né? Eu disse na aula anterior, né? Mas é sempre bom relembrar. Para você até conseguir baixar esse material aqui, ó. Deixa eu ver se eu deixei aqui dentro da página. Não deixei, vou colocar agora aqui, ó. Eu baixei esse daqui, ó. Esse aqui é mais atualizado. Vamos baixar agora aqui, né? Que aí vocês dão uma olhada. Essas são as aulas que eu falei sobre um professor, né, que ele tem um canal aí no YouTube e ele ensina aí o Cadicimo, é muito boa as aulas dele, né? Para você baixar, se você tentou baixar o simulador aqui e não conseguiu, é porque o link ele não está aqui, o link ele está lá no YouTube. Aí você tem que vir aqui, ó, começou a aula dele aqui, né? Você clica um pouco abaixo aqui, ó, que tá aqui, ó. Aí você vai direto para o YouTube. Eu não vou deixar ele rodando mais aqui, né? Por questão, né, até de vocês entrem aí e assistam a aula dele, né? Logo aqui embaixo aqui, ó, tem os links aqui, ó, o simulador de comandos elétricos industriais, que é esse daqui, ó. Se eu não me engano, até eu deixei ele até eu deixei ele baixado aqui, ó. É esse daqui, ó, o Sim
Depois a gente vai falar dele aí. Ele até ensina como é que utiliza. Que é esse daqui. Geralmente lá em automação industrial, a gente utiliza esse simulador aqui, ó. Isso que é um processo de pasteurização. Aqui a gente tem o quadro aqui, né? A gente vem aqui no inventário, faz a montagem dele, né? Depois a gente pode até comentar como que utiliza esse simulador. Ele é lá do Senai, do Rio Grande do Sul. E ele está aqui, ó. Vamos baixar o K de cima aqui, ó. Vocês vêm, baixem o K de cima, né? Tá baixando ele, ó. É assim que vocês vão conseguir baixar, tá bom? Olha, ó, beleza. Baixou ele, tá? Você pode vir aqui, fechar a pasta do download, né? Daqui a pouco a gente entra. Depois eu mostro mais aqui, ó, sobre essa página aqui. Tem vários tipos de simulador lá do Senai, lá do Rio Grande do Sul, né? Inclusive esse daqui que eu mostrei para vocês é aqui que vocês baixam. Mas depois a gente dá uma olhada nele aqui. Vamos focar no cá de cima, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Não, até agora só esses aqui que são interessantes. Agora, pessoal, eu baixei o cá de cima, ó. Vocês vêm aqui, ó, e colocam extrair aqui. Colocando extrair aqui, ó, ele já tem o cá de cima em si. Você consegue executar ele, ó. Vou até colocar na pasta de vocês. Necessariamente, vocês não vão precisar baixá-lo, instalá-lo. Já dá para você simular ele. Você vem aqui na pasta, ó. Aí você encontra, né, a versão que o professor indicou aí, ó, na aba biblioteca, né? Você vem aqui, ó, dá um duplo clique, coloca aqui, executar. Só um minutinho, pessoal. Eu vou abrir ele com outro aqui, porque deu algum erro aqui que eu não sei. Não sei se é por conta do firewall aqui da rede, tá bom? Eu só resolver aqui. O arquivo está corrompido. Deixa eu só pegar um aqui. Pois não, André. Deixa eu liberar aqui o áudio aqui para você. Pode falar aí, André. Enquanto eu acho aqui o. Boa noite. Ô, boa noite. Não, era isso mesmo, é porque eu baixei aqui ontem o Card Simon e fica aparecendo essa mensagem aí para mim também. Deu esse mesmo erro? Isso Eu vou mesmo. tentar abrir o outro que eu tenho aqui. Ai, que estranho. Ontem eu dei uma aula sobre isso e E ontem eu até assisti o. a aula e já tentei baixar ele, né, para deixar aqui. Aí aparece Aham, uma mensagem aí. estranho. Eu tenho um outro aqui que eu baixei, né? Também tá aparecendo do mesmo jeito.
Eu vou pedir pro pessoal colocar um aqui, um funcional. Deixa eu ver se eu. Ó, eu achei um aqui que tá funcionando, ensinando elétrica. É, estranho. Ó, achei um aqui que tá funcionando. Eu vou até copiar ele e colocar na nossa pasta, porque aí eu vou, porque é o TI que coloca essas coisas aqui. Deixa eu ver aqui, o que que eu posso. Deixa eu só fazer um teste aqui para ele funcionar, já que eu volto à tela aqui. É, ele funcionou. É, funcionou aqui. Até bom você ter verificado isso aqui, ó. Esse que está funcionando, eu vou zipar ele e aí pedir para o pessoal da TI colocar ele disponível aí na pasta. Que realmente esse daí do YouTube do professor, ele. E olha que eu baixei ele a primeira vez e ele estava funcionando. Estranho. Eu vou aqui compactar ele. Vou até deixar ele aqui dentro da pasta nossa aqui, ó. Já que eu volto à tela aqui, tá? Beleza. Vou voltar aqui a tela aqui pra gente. Ah, deixa eu compartilhar aqui. Então, realmente, André, tava dando erro aqui o. E ontem mesmo eu ministrei para uma outra turma essa mesma aula e estava dando certo. Aqui, ó, eu procurando aqui nos meus arquivos, encontrei esse que está funcionando. Aí o que que eu fiz aqui, ó? Eu compactei ele e vou pedir para o pessoal da TI colocar ele aqui, ó. Igual a gente sempre faz aqui, ó. Vou pedir para ele deixar em cima dessa aula aqui, ó, da aula de hoje, e também deixar aqui na biblioteca, né? Porque quando você vê azul desse jeito, você pensa que até dá para baixar, né? Aí eu baixei no link aqui, ó, tem até tem esse que ó, chama Planta Industrial, que é o que a gente vai dar uma olhada nele, né? E tem até o manual dele que baixa aqui, ó, nesse site. Na hora que você vem aqui, ó, nesse daqui, ó. Quando você clica aqui, ó, aí download do recurso, download do manual. Aí quando você baixa o manual, ó, vem esse arquivo aqui e o recurso é esse aqui, ó, Planta Industrial Setup 1.1, né? Tem vários tipos de setup, inclusive para acionamento pneumático, acionamento hidráulico, ó, que é esse daqui, ó. Circuito pneumático, você utilizando atuadores, a válvula tandem, né? A válvula com retorno por mola, ou então pilotada, né? Daí a gente pode até, quando a gente chegar na próxima UC, né, que é acionamento eletropneumático e hidráulico, a gente vê isso. A gente volta aqui nessa página aqui do Senai, lá do Rio Grande do Sul. Eu vou pedir para ele colocar nesses dois lugares aqui para ficar mais fácil. Voltando aqui, ó, lá em situação, o cá de cima aqui, pessoal,
Na hora que vocês abrirem ele aqui, ó, é porque tá faltando, ó, essas bibliotecas aqui, ó, DLL, que é o que o computador reconhece, né? Então, ó, você vem aqui, você pode clicar direto, dá 2 cliques com o esquerdo do mouse, ó, vai aparecer isso daqui, ó. E aí, ó, aparece aqui, ó, digite a senha, né? Que é essa daqui que já está escrito, ó, 4962. Vai abrir, né? Já automaticamente abre esse KDE, né? Para underline aqui S1. Você pode até fechar ele. Agora, para a gente abrir esse arquivo aqui que eu já mandei para vocês, ó, o atividade 1, partida direta simples, que a gente vai utilizar para analisar aqui, ó. Você vem aqui, ó, e aí você coloca o endereço no seu computador aonde está ele, né? Que é esse daqui, ó. Não, né? Esse aqui, ó, atividade 1, né? Partida direta simples. Abre aqui, ó. Então, vamos agora, propriamente dito, lá na atividade 1, para a gente fazer algumas análises aí, né? Inclusive verificando a norma que eu já deixei aberta aqui, ó, da Equatorial, ó. A NT001 aqui, ó, eu deixei, anotem aí, ó, na página 40 de 104, eu já deixei nessa tabela aqui, ó, para a gente observar uma coisa. Já a NT004 aqui, ó, fornecimento de energia elétrica em edificações, né, em múltiplas unidades consumidoras. No caso, esse daqui, ó, vamos sair da 40 aqui, ó. Esse daqui, ó, fornecimento de energia elétrica em baixa tensão. Ele é mais geral, que é o circuito secundário lá. Lembra que eu já comentei, né? No transformador a gente tem um primário, né, que é onde fica a rede 13.8, e a gente tem o secundário, que é onde o cliente residencial, o cliente comercial e o industrial pega a fonte de energia para poder alimentar suas máquinas. Então, a NT001 da Equatorial Goiás, né, é para fornecimento de energia elétrica em baixa tensão. Ele é mais generalizado, né? Agora, a 004 também é em baixa tensão, porém, quando eu tenho cargas maiores, que é o caso de uma indústria aí, né? E também, ó, tem um algoritmo aqui para múltiplas unidades consumidoras. O que que é isso? Múltiplas unidades consumidoras por exemplo, um prédio aí, né, um condomínio vertical de vários apartamentos, né? Tanto um consumidor, isso aqui serve tanto para um consumidor único, né, uma indústria, quanto para múltiplos consumidores, né, que é no caso um condomínio aí, né? Então a gente vai usar bastante essa norma aqui também lá para projetos elétricos industriais, tá bom? Voltando aqui na 40, que eu já deixei setado aqui para gente. Já deixei ela aqui já, como se diz, na agulha aqui, ó. Ó, assim a gente consegue enxergar aqui e entender a lógica. Agora, essa daqui eu preciso de uma tabela, tá lá para frente, que é semelhante à tabela que eu mostrei na aula passada. Deixa eu ver se ela tá por aqui. Tá mais para frente aqui. Tem a tabela para motores. Aqui ainda está falando do múltiplo consumidor, aparelho de bomba, hidromassagem. Aqui, ó, motores monofásicos. Estão na página 111, ó, tem a tabela semelhante àquela que eu mostrei lá na aula passada, dessa norma antiga aqui, ó. A NT 004. Lembra que eu mostrei lá na aula passada? Essa tabela aqui, ó. Então, essa é semelhante. Vou até deixar ela de lado aqui, ó. Essas notas aqui, por enquanto, elas não são tão importantes assim, não. Vou até fechar.
Essa tabela aqui, ó, eu vou pegar de motor trifásico, ó. Ela é análoga, essa é a atual da concessionária de Goiás, né? Essa é a atual e essa daqui é a antiga. Porém, o algoritmo, o cálculo é praticamente o mesmo aqui, né? Você tem o equivalente em cavalo vapor, né? Ou horsepower, lembrando que o horsepower ele é bem semelhante a uma variação aí de 10 entre um e o outro, né? Então você tem as potências relacionadas que vêm sempre na máquina, né? Em cavalo vapor e a sua relação em watts, né? E também em potência aparente, ou seja, considerando, né, a potência reativa, né, a energia magnetizante aí que é gasta nos circuitos, né? E aqui, ó, perceba aqui, ó, que essa tabela aqui ela fala que é uma recomendação, né, ó, potência de motores, né, menores que 5 CV, aí no caso ele está falando de 5. O de 7,5 a gente poderia até utilizar o de 7,5, mas pela experiência, né, do pessoal técnico e também, né, por verificar as normas aí, as NBRs, né, relacionadas, vamos confiar neles aqui, mas eu asseguro que a partida direta simples, ó, até eles falam aqui, ó, o tipo de chave, ó, nenhuma, né, que no caso é essa chave aqui, ó, um botão de liga e ó, um botão de liga, o verde, né, e um de desliga, o vermelho, né? Isso que seria a partida direta, né? Agora, uma estratégia, estrela triângulo, chave compensadora, tem outras estratégias aqui, essa série em paralelo aqui, né? É semelhante. Ó, resistência ou reatância de partida, que na verdade é um potenciômetro, né? Aí esse potenciômetro ele tem uma resistência que ela é variável, o pessoal chama de reostato. E daí depende do tipo de motor. Se for um motor de indução, que virtualmente ele funciona com qualquer nível aí de tensão, né? Obviamente, se o núcleo dele for pesado, né? Mas na teoria ele funciona. Agora, se for uma máquina síncrona, que eu preciso, né, de uma excitação do campo magnético, aí a coisa já muda de figura, né? Então, por exemplo, um com reatância aí, esse com reatância de partida e resistência, virtualmente, se for uma máquina, um motor indutivo aí, você pode utilizar essa reatância variável aí para qualquer nível de potência, né? E aí depende da máquina, depende da arquitetura, né? Não tem aquelas com gaiola de esquilo, né? Então tem as várias arquiteturas aí, dependendo, você pode fazer essa utilização, né? Então essas duas tabelas, a tabela 7 da NT001 na página 40 e a tabela 17, já que a gente está falando de motores trifásicos, né? Na NT004, né? Página 112, são as fundamentais que a gente vai utilizar aí, né? Para dimensionar circuitos, para ver o que a gente pode, né? Que estratégia que a gente pode pensar aí para fazer a partida desse motor. Lembrando, né? Que lá no livro deixa eu ver aqui. Deixa eu só achar. Ah, tá aqui. Lembrando que é mais prático, né? Eu até comentei isso na aula passada. É mais prático a gente ir lá na placa do motor e ver suas características, né? Principalmente a característica da relação de corrente de partida com a corrente nominal, né? E é por isso, né? O porquê que a máquina elétrica ela tem essa arquitetura, né? É única, né? De sair da inércia, ter que o rotor sair da inércia e daí a tensão, lembrando lá o nosso desenho que a gente fez na aula passada, né? Você tem aqui, você tem o valor da tensão, né? Aqui é o eixo do tempo, aqui é o eixo que mostra o valor da tensão aqui, né? A gente tem a senoidal. Quando a gente dá a partida,
vai aparecer uma corrente, né? Dependendo, essa corrente vai estar ou atrasada ou vai estar adiantada. Eu estou colocando ela aqui quase como um sistema resistivo, só para vocês perceberem, né, que existe uma senoidal que representa o valor da corrente, né? A corrente RMS é a corrente de pico, né? Então, uma que representa a corrente alternada e outra que representa a tensão alternada. E lembrando que qualquer equipamento, né, que funciona com energia alternada, ele funciona desse jeito aqui, ó. O valor da tensão, né, alternada aparece como uma senoidal, o valor da corrente também aparece como uma senoidal, só que a máquina elétrica, né, ela tem essa peculiaridade de, na partida, né, a corrente ser aumentada, no caso dessa, 7,9 vezes, né, e é um momento ali bem rápido, né, e daí, depois que o rotor ele começa a girar, é que ela diminui a corrente elétrica e a senoidal da corrente, ela vai se comportar como uma senoidal comum de corrente. O de tensão não acontece a mesma coisa, não. O de tensão, ele continua, né? Ele continua funcionando, né? Não há uma alteração igual na corrente elétrica no motor. É por isso que a partir que aqui, igual a concessionária ela está recomendando aqui, ó, a Professor, partir de, sim, mesmo com inversora, ela sobe tanto na sim, partida. sim, toda e qualquer máquina elétrica na partida aparece essa corrente aqui, ó. Aí por isso que a onda ela fica toda deformada. Se você coloca lá no osciloscópio, dá para você ver. Aí no início ela fica toda deformada e depois ela diminui e daí você vai ver o desenho da corrente alternada, né? Normal, mas na partida para ela vencer essa inércia, vencer essa, né? Ela sair ali ela sair do estado ali, né? Em inércia ali parado para entrar em movimento ela apresenta, mesmo você utilizando o inversor de frequência. Aí o inversor de frequência, nas estratégias que ele tem embarcada, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a mesma coisa do que por exemplo, uma chave compensadora, ele vai diminuir o nível de tensão na partida, consequentemente, você diminui o nível de corrente. Daí, até ela chegar numa velocidade, ainda mais se for uma máquina síncrona, né? Até ela chegar a uma velocidade X ali, ele, né, na hora que ele chegou naquela velocidade, aí ele aumenta, né, o controlador lá do inversor de frequência ou do soft starter, né, ele aumenta o nível de tensão, aí com o nível de tensão alto, como a corrente de partida, ela já aconteceu, né, no nível mais baixo, ele regulariza o fornecimento de tensão. Só que ele faz isso assim, como se diz, num piscar de olho, né? Se a gente fosse fazer manual ali, né, com reostato, às vezes o sistema ia cair na hora que a gente estava fazendo um ajuste fino. Sim, pois não, pode falar. Não, eu só falei que é muito rápido, né? É muito rápido. Aí a gente nem percebe, na verdade. É igual, por exemplo, o inversor, a gente utilizar uma placa solar, né? A tensão e a corrente lá da placa solar gerada, ela é contínua. Aí, o que que por exemplo, no sistema on-grid, né? Que aí quando você tem excedente aí de geração, né, de energia solar, né? Ou geração contínua excedente, aí o que que ele faz? Ele devolve para o sistema elétrico, só que ele está gerando em corrente e tensão contínua. Aí o que que o inversor de frequência faz? Ele olha o valor da tensão de pico, né? Tensão RMS da rede, aí vamos supor que é uma residência monofásica, né? Daí ele vê
qual fase que ele está ligado, o inversor de frequência. E faz isso no instante. Ele observa qual é a fase que está ali, vamos supor que é a fase A, né? Aí ele seta a fase que ele cria, né? Como igual à fase que está ali no barramento, né? Que seria a fase A, que as duas estão sincronizadas. Aí o controlador, ele coloca em paralelo com o sistema de baixa tensão. Isso ele faz assim, ó, rapidão. Porque se ele não colocar na mesma fase, vai dar diferença de potencial. Aí você só vai ver aquele pipoco, né? E segundo, né, ele tem que, além dele colocar na mesma fase, ele tem que colocar com o mesmo nível de tensão. Daí o inversor de frequência, nesse caso, ele faz o chamado, o que muitas subestações fazem, né? O paralelismo de rede. Ele pega a tensão lá Ele, por exemplo, aí eu tenho a plaquinha solar aqui, né? Fornecendo energia. Daí o inversor de frequência aqui, ó. Aí ele vê que tem corrente contínua e ele vê que está gerando em cima dessa corrente aqui uma tensão, né, contínua. Daí ele olha o que a Equatorial, por exemplo, vamos supor que esse cliente aqui está ligado na fase A. Quando é tensão em corrente contínua, não existe esse negócio de fase, né? Então, não tem nem esse perigo. Toda energia que você cria lá, você pode utilizar. Aí a Equatorial, vamos supor que ela está na fase A, no barramento de baixa tensão, né? De 220 volts. Daí o inversor de frequência, que o on-grid, né? Aí o que que o on-grid faz? Beleza. Ele olha para a rede, né? Antes dele fazer o paralelismo, né? Eu estou gerando tensão contínua. Então, no gráfico daqui, ó, vai aparecer um valor fixo aqui, ó. Tensão e aqui o tempo, né? Já aqui no lado da equatorial, ele está o quê? Está alternado. Aí ele dá uma olhada lá, vê que a tensão contínua aqui, ó, regula ela para 220 volts, por exemplo, né? Aí ele, beleza, já regulei para a rede da concessionária aqui, 220 volts. Agora o que que ele faz? Ele faz a retificação, né? Ele faz a retificação, no processo inverso, né? Ele meio que desretifica o o que é contínuo, e transforma ele em alternado. Aí vamos supor, vou até desenhar de outra cor aqui, ó. Aí vamos supor que o que ele criou aqui, na hora que ele faz a retificação aqui, não é igual o que está na fase A. Vamos supor que seria, deixa eu pegar aqui, 120 graus, vai dar mais ou menos aqui, ó. Daria o equivalente à fase B. Aí ele olha aqui, né? Ele compara os dois gráficos, né? Ele falou, e ferrou. Aqui, deixa eu desenhar melhor aqui, que tá horrível. Daí, ó, aí ele fez uma senoidal igualzinha. Só que ela é B. Ela tem um defaseamento. Na hora que, se ele deixar o inversor de frequência, se ele deixar esse nível de tensão entrar, apesar que está 220 volts, mas em outra fase, vai haver um curto-circuito aqui no sistema. Aí o que que ele faz? Ele usa ele é um russo lá, é um algoritmo que chama algoritmo de Pushlovsky, né? É mais conhecido aqui no Brasil, né? Como se diz no português, como o método das três lâmpadas. Aí o que que ele faz? Ele pega essa onda aqui e sincroniza com a onda da concessionária. Sincroniza de tal modo que as duas viram uma só. Isso tudo dentro do inversor, só no inversor. Isso tudo dentro do inversor lá, que tem um CLP, né?
Aí ele faz essa comparação. Primeiro ele vê o nível de tensão, ele regula a tensão da rede elétrica, gera uma onda. Aí vamos supor que ele gerou essa onda B. Daí ele percebeu que essa B ela está defasada, e se ele jogar antes dela estar defasada, vai ter um curto-circuito chamado de curto-circuito fase-fase. Aí o que que ele faz? Ele usa esse método das três lâmpadas, né, o algoritmo de Puchilovsky, para sincronizar as duas ondas. Aí sim, agora ele está em paralelo. Aí lá no Borne ele vai o quê? Ele vai liberar esse nível de tensão para a concessionária. Aí sim, ele libera aquele excedente para a concessionária. Então, uma das aplicações do inversor de frequência, além de controlar motores, né, no domínio aí, velocidade, né, no domínio aí da frequência, a gente pode controlar também no domínio aí da tensão, né, aumentando ou diminuindo a tensão aí, né? Aí por isso mesmo que o inversor de frequência ele é indicado, né, para fazer paralelismo, né? Ele pode regular a tensão, aí ele regula para o valor exato e depois ele coloca ela em paralelo aí. Então, lembrando, pessoal, que segundo, né, a tabela aqui, pelo menos aqui o da Equatorial, ele dá uma partida direta igual essa daqui, ó, que eu estou usando simplesmente um disjuntor motor, né? Uma contatora, uma chave contatora, ela com um selo e um relé térmico. E aqui eu estou sendo meio que redundante, porque o disjuntor motor, ele já tem, se você olhar pelo desenho aqui, ele já tem um, um relé térmico, né? Um relé de sobrecarga. Então, eu poderia até utilizar apenas o disjuntor motor que eu estaria fazendo essa proteção, né? Mas aqui, ou seja, eu tenho uma proteção a mais, desde que os dois estejam setados aí para o mesmo nível de corrente de partida, né? E, obviamente, a corrente nominal. Então, tem uma coisa a mais do que tem lá na nossa tarefa, nossa atividade. Vamos lá, agora vamos para a atividade em si. Para tornar mais dinâmico, pessoal, já está dando quase no final aqui, mas como eu não tenho uma aula nesse próximo horário, né? Eu vou aproveitar para a gente analisar esse exercício com mais calma. Aí eu devo levar uns 20 minutos a mais, né? Tá bom? Eu libero o Leomar aí para conversar com nós também. Uai, peraí, deixa eu... Tá tudo bloqueado. Não, eu desbloqueei agora há pouco. Ó, estranho. Deixa eu olhar aqui rapidão. Não, tá desbloqueado. Aí, permitir microfone participante. Talvez seja o dele lá que não tá conseguindo entrar. Aí, ó. Tá aqui, ó, permitir microfone. É porque se não tivesse desbloqueado, você não estaria conseguindo conversar comigo, André. Ah, tá, Deixa eu... mas eu tava bloqueado, achei que o dele também tava. Não, não, é porque essa configuração ela é geral, ela é para qualquer participante da live. Aí no meio da live eu só desbloqueio, né? Porque senão aí toda vez quando um entra, aí o microfone e a pessoa não percebe, né? E aí fica com ruído aí na live. Vamos voltar aqui, pessoal. Então, pessoal, para tornar aqui mais dinâmico aqui, ó. Isso aqui é a nossa tarefa, né? Vamos fazer algumas análises aqui, ó. Eu vou demorar uns 20 minutos a mais aqui, ó. Mas, como se diz, vai ser por uma boa causa. Deixa eu pôr em vermelho aqui.
Vamos analisar a primeira questão aqui, ó. Então, quando a gente faz essa análise aqui, geralmente a gente começa a enumerar os equipamentos aqui de cima para baixo. Então, a gente vem aqui, ó. Então, a gente tem um aqui. Professor, Sim, pois não. esse comando do lado esquerdo aí em vermelho, a pessoa fez ele com fase e fase? Tá falando do Catsimo? Isso, eu tô falando do comando do Katsimu. É porque, se eu não me engano, esse daqui é de cento. Ele, por exemplo, ele é de 220. Aí quando você pega 127, né? Com 127, aí dá 220, tá? Deixa eu ver aqui. Que tem uma configuração aqui. Mas foi bom você ter perguntado isso, viu? Por exemplo, se o na parte de comando ele for 220, aí vamos supor que essa rede aqui é 220. Aí o segundo aqui, ele tem que pegar entre a linha, né? Qualquer uma das fases e o condutor, né? O de proteção, que na verdade ele tá aterrado, né? O neutro aterrado, né? Então, mas é isso mesmo. Agora, se ele for, por exemplo, ele for 220, eu tenho uma rede disponível de 127, aí eu coloco, né, em duas linhas de 127, daí ele dá 220, né? Aí no caso, aí vamos supor, esse daqui ele é 127 volts, né? Deixa eu ver se dá. Eu sei que tem um local aqui que dá para você setar aqui os valores aqui de tensão. Mas foi boa essa observação sua aí. A gente olhando aqui, pessoal. Então vamos lá. Vamos fazer a análise aqui. Então a gente tem, ó, o primeiro aqui que é um fusível, o segundo é um relé térmico, né? Já explicando, eles têm que ter o relé térmico, o número característico é 95, 96, né? A gente tem um botão de desliga, geralmente ele é normalmente fechado, né? Por isso que tem essa numeração aqui, ó. Todo normalmente fechado ou que está escrito, ó, normally close, né, que é do inglês, aqui é em português, aqui é em inglês, né? Então, no borne superior, ele tem o número 1, né? E no borne inferior, ele tem o número 2, beleza? Tudo que é normalmente fechado, né? E, por exemplo, no caso de um botão aqui, né, que só tem um número, que tem essa numeração 1 e 2, é para você já percebe, né? Mesmo sem você olhar aqui a simbologia, né? Do normalmente fechado, só pelo número você já te infere, né? Ah, não, é normalmente fechado. Agora, aproveitando aqui, a gente está passando pelo botão de ligar, né? Ele é um botão, né? O pessoal chama de botão, né? Mas às vezes num curso aí de eletrotécnica, num curso de engenharia elétrica, o pessoal não, por exemplo, um botão é igual uma alavanca, né? Que você pode acionar do interruptor, né? Agora, um pulsador, ele é um botão que ele tem um retorno por mola. É aí é que está, como se diz, a beleza aí do sistema, né, nos acionamentos industriais. Por isso que eu tenho que fazer esse selo aqui, ó. Na hora que eu aciono um botão, né, é um pulsador, né, que ele tem um retorno aqui por mola. Oi? O pulsador que o senhor fala é a botoeira. Isso, a botoeira. Tem também esse nome. É porque ela tem, ó, diferente de um interruptor para lâmpada, por exemplo, né? Ela tem um fechamento ou do tipo faca, né, que tem duas lâminas, né, que seria a bainha, e a lâmina única, que seria a parte da faca, né, ou então duas lâminas, né, que elas se tocam aqui, né, paralelamente. Aí tem uma que ela tem um baixo relevo e a outra tem um alto relevo. Aí na hora que você faz a ligação, né, eles conectam como se fosse aquele engate lá de um trilho de trem, né? Daí, esse seria um interruptor simples, né? Aí, por isso que eu não posso chamar de botoeira, eu não posso chamar. Agora, se eu
né, quando eu chamo ele de botoeira, quando eu chamo ele de pulsador, ele necessariamente, tanto no normalmente, tanto que você vê os tipos de botões lá, né, você vê que tem a opção tanto para normal aberto ou normal fechado. Daí você vai escolher, né, se você conecta ele como normal fechado, aí no caso ele vai ser geralmente com um botão de desligar, né, desacionamento. Agora, se você colocar lá do lado normal aberto, né, que vai estar aparecendo esses números, né, o 3 e o 4, aí vai ser para um acionamento. Aí por isso que entra na jogada o selo. Lá no contator, eu uso no borne aqui, né? Aí o contator tem vários bornes, né? Aí tem o de entrada aqui, o de saída, né? Aí geralmente tem um primeiro deles, aí tem o segundo, né? Que aí ele inicia pela numeração 2. E geralmente nos contatores aí de potência aí tem 3. Daí, por exemplo, como ele tem os contatos, vamos supor que todos os 3 aqui são normais e abertos, né? Então, eu vou ter a segunda numeração, ó, 3 e 4. Aí, no caso, o primeiro, né, é 13 e 14. O 1, que é para dizer que é o primeiro dos bornes ali da contatora, né? A gente contando, olhando direto para o painel, contando da esquerda para a direita, né? Então a gente tem o 13 e 14, depois o 23 e o 24, né? O 2 para dizer que é o segundo, e o 3 e 4 para dizer que ele é normal e aberto. E por fim, né? 33. 34. E quantos tiver, geralmente o normal fechado, eles têm menos do que o normal aberto, né? Mas tem uns que eles são modulares, você pode ir conectando um com o outro ali, você cria um contator ali maior, né? Específico para aquela aplicação que você vai utilizar, né? Aí, por ele ter esse retorno por mola, né? Por isso que eu chamo de pulsador, né? Você também, né? Você chama aí de botoeira, né? Eu preciso fazer o selo para na hora que eu acionar aqui, né, eu aciono e, obviamente, ele vai retornar, né? Ele tem um retorno aqui por mola. Mas na hora que ele passa pelo contator no normal, tudo que é normal aberto, torna-se normal e fechado. Daí ele jampeia aqui e continua energizando a bobina do contator, e daí o acionamento desse motor ele vai continuar, né? Aí agora, né, ó, então a gente tem o primeiro aqui, o segundo, o terceiro, que é o botão aqui de desligar, né, desacionar, o quarto, que é o botão de ligar, né, aí geralmente você vai encontrar ele com a nomenclatura, né, ele inicia por 3, o borne superior e o inferior por 4, né, e geralmente você vai encontrar assim, ó, NA, né, que é do português normalmente aberto, ou então você vai encontrar também com a nomenclatura NO, né? Que aí já é do inglês, né? Normally Open. Então você pode encontrar. Eu, na época que eu estava fazendo o curso, eu achava que era N0, né? Então você pode encontrar nessas duas nomenclaturas lá no laboratório. O quinto elemento, agora a gente tem que pegar isso aqui, ó. A gente tem que pegar esses dois aqui, eles fazem parte de um mesmo equipamento, né? Que é o contator, né? Ou seja, eu tenho os bornes de energização da bobina, né? Borne superior e o inferior, né? E eu tenho um dos, né? Pode ter mais, né? Que é o primeiro aqui, ó. Por isso que tem um na frente aqui. E por ele ser normal e aberto, depois 3 e 4, né? Então, esse seria o quinto elemento. Agora, o sexto elemento já é um elemento de proteção, né? No fechamento aqui do circuito. Então, esse aqui é o sexto. Todos Professor, que se eu quisesse colocar uma luz sinalizadora para demonstrar que o motor estava ligado, era só eu levar no 14 e levar no neutro embaixo aí, ou na aqui, fase, ó, igual você aí tá. coloca aqui, ó. Você coloca bem aqui, ó. Aí ele vai, na hora que, por exemplo, ó, vou rodar a simulação aqui, ó.
Aí primeiro, né, disjuntor 1, disjuntor 2, aí eu tenho que ligar, né? O disjuntor que protege o comando, né, o motor, e o disjuntor motor que protege o circuito aí de potência. Aí como esses botões aqui eu coloquei ele com a mesma nomenclatura, né? Aí, por exemplo, vou ligar aqui a máquina. Tá vendo? Ó, liguei, a energia passou normalmente aqui, né? No momento, ó, eu vou até manter ele acionado aqui, ó, tá vendo? Ó, na hora que eu largo o mouse aqui, ó, ele volta, ó, o botão de ligar, ó. Porque ele tem o quê? Retorno por mola, ó. Se eu não fizer esse selo, o motor ele vai desligar e vai parar de girar para o sentido horário. Tá vendo, ó? Eu tô apertando aqui, ó. Aí o selo, o objetivo dele, ó, é o quê? Manter a energização para a bobina, né? Para a bobina do contator e manter a máquina funcionando. Agora, ó, quando eu venho aqui, ó, no B0 aqui, ó, no painel lá, ó, eu cortei o fluxo de energia, né? Daí o que que vai acontecer? O primeiro borne do contator que era normalmente aberto, né? E daí na energização ele tornou-se, por causa do efeito eletromagnético aqui, ó, da energização da bobina, ele vai se tornar normal e fechado. Aí quando eu cortei aqui a energia, ele volta ao estado original, que é normal aberto. Ó. Liguei, ele tornou-se normal fechado porque ele passa, no momento que eu ligo, ó, a energia ela passa tanto pela botoeira, né, o B1, quanto pelo contator aqui, ó. Mas só que quando eu solto, né, a botoeira, tecnicamente ele ia parar de funcionar, porque ele tem um retorno por mola. Mas aí o contator aqui, ó, né, que continua ainda normal e fechado, esse selo, né, por isso que eu chamo de selo, ele vai continuar a ação aqui do motor, né, de girar. Só eu cortando aqui, eu poderia até colocar esse botão aqui embaixo. Aí, igual, acho que foi o Leomar aí que comentou, né, colocando uma lâmpada aqui, daí ele sinaliza que ele continua funcionando. Se a lâmpada, né, ainda tivesse aqui e eu corto a energia, ela vai e apaga. Dá para a gente incrementar, eu deixei o circuito ele o mais simples o possível, né? Para a gente poder fazer análise, né? Sem. Porque imagine, você olha um diagrama aqui, uma simulação gigantesca, né? Principalmente quando a gente está vendo pela primeira vez, né? E fica mais difícil a gente identificar, né? Professor, o que seria esse normalmente fechado aí, o primeiro aí, ó? Esse. Esse aqui, O de então, cima. ele é esse aqui, ó, o botão de desliga. Não, o de cima. De cima? Não, aqui em cima tem O o relé relé térmico, térmico. professor, que está falando, o contato Ah, 95 e 96. então, esse é o número característico. Inclusive, ó, como se já vamos passar por exercício aqui, ó. É o número característico para o relé térmico, né? O relé de sobrecarga. Ah, sim. Vamos. Aí ele não é. Ele até tem sentido o que você falou, né? Ele tem uma. O relé, ele tem, né? Ele tem uma mola, ele tem uma lâmina lá, né? Bimetálica. E normalmente ele está fechado mesmo, né? Mas essa numeração ela não tem propriamente dita a ver com normal e fechado. Ela tem a ver com a identificação. Você vê lá 95, 96, você já sabe que é um relé térmico, tá? É que eu não estava entendendo o desenho. Ah, não entendi. Não é porque é esse desenho mesmo. Mas ele tem essa parte aí dele, né, que é normal e fechado. Deixa eu abrir ele aqui de novo. Deixa eu É porque vamos focar agora só na atividade aqui. E para a gente não se estender mais aqui, Deixa eu pegar minha análise aqui, que eu vou só copiando e colando aqui. Esse relé térmico ele tem que vir em cima, ele não pode vir embaixo, não. Mas você pode pôr embaixo também.
Mas geralmente você colocando ele em cima, né? Agora, por exemplo, o de desligar, você também pode colocar. Vai desligar do mesmo jeito. Deixa eu só achar aqui a análise. Achei. Então vamos lá. É por isso que você confundiu aqui, ó. Ele realmente, ó, é semelhante ao normal e fechado. Tá vendo que tem esse Tzinho aqui no botão de desligar, né? E tem uma linha que geralmente é para indicar que é um botão mesmo, né? De você aciona, ele empurra algo, né? No caso seria a lâmina lá, né? A lâmina do tipo de conexão, né? Porque tem uns que é uma lâmina, né? Uma com um baixo relevo, aí fica como se fosse uma corcova aqui da mão, né? E outra com alto relevo. Aí na hora que você empurra aqui, os dois juntam aqui e faz a ligação. Aí depende da arquitetura, mas geralmente essa analogia ela é verdadeira aqui. Então, aí está vendo aqui que no relé térmico aqui, ó, ele vai ter até, se eu não me engano, acho que no primeiro livro, depois a gente pode até ir lá na página lá para você ver como é que é um disjuntor, né? E tem a parte da construção do relé. Mas o contato dele geralmente é normalmente fechado, por quê? Porque ele vai, a lâmina ali bimetálica, né? Ela, a partir do nível de corrente, ela vai o quê? Ela vai se deformar, né? Ela se deforma e daí o que que faz o que era normal e fechado? Fica aberto, né? Mas aí não tem nada a ver com mola, né? Não tem nada a ver com pulsador. É porque o projeto dela, ela suporta, vamos supor, tô chutando aqui, até, sei lá, 20 amperes, né? Passou de 20 amperes, daí ela começa a se deformar, né? E aí faz o desligamento. Basicamente assim que um relé de sobrecarga, um relé térmico, ele funciona, né? Ele se deforma a partir do momento que ele tem uma corrente maior do que a corrente de trabalho. É tipo um ferro, né? De passar roupa. É, isso mesmo. Que aí vai tendo o efeito Joule, né? Então, quantos dispositivos... Isso mesmo. A corrente elétrica, o que que é? Os elétrons, né? Ele aquece o barramento, aquece o cabo, né? Então, quanto maior a corrente, maior é o aquecimento. Maior é o atrito do elétron, né? Vencendo lá os elétrons livres, né? Vencendo, no caso do alternado, né? Indo para um lado e para o outro do condutor. E assim ele vai aquecendo. Daí ele tem a dilatação, né? A dilatação linear, né? Com o aumento da temperatura. Daí ele pega e desaciona. Aí sempre o relé térmico, na hora que ele aciona, você não consegue que ele volte em operação imediatamente. Por quê? Porque ele está deformado. Ele tem que esperar ele o quê? Ele desaquecer, né? Esfriar. É. Vamos lá. Então, quantos dispositivos a gente já fez a contagem aqui, ó? 2 fusíveis, né? Um relé térmico, um botão, né, de desligar, né? Um botão para ligar e o contator, né? Por isso que eu circulei tanto a bobina quanto o contato dele, que faz parte de um dispositivo apenas, né? Às vezes o pessoal erra achando que o contato aqui, né, não tem nada a ver com um contator, né? Mas eles são duas partes aqui no diagrama, né? Essa que é mais difícil, né, do aluno entender, né? Do profissional entender, que eles fazem parte de um mesmo equipamento, né? Esse contato é normal aberto e a bobina, né? A parte de energização da potência. Então, quantos dispositivos tem? A gente tem 6 dispositivos. Estou pegando
uma análise que eu fiz prévia aqui, né, para eu não perder tempo desenhando, né, e não perder tempo digitando aqui, escrevendo. Vamos pegar o B aqui, ó. Qual o primeiro componente que está identificado, né, no comando elétrico? O primeiro é o F1, né, que é um fusível, né, um fusível de proteção. Então, vamos pôr aqui. Vou pôr aqui, ó, fusível de proteção. Vamos ver o próximo aqui, ó. Seguindo a sequência, né? Qual o segundo dispositivo identificado no comando? Ó, primeiro, segundo. E aí foi né, o questionamento aí. Ele é o quê? O F. Deixa eu ver. F7, que é a nomenclatura dele. Então, o F7, ele é o relé térmico. Você pode pôr, né? Relé térmico de sobrecarga ou simplesmente relé térmico, tá? O número 95 e 96, o que que são? São os números característicos, né, que identificam os contatos, né? O 95 seria o contato superior e o 96 o contato inferior, né? Aquela mesma analogia que eu fiz aqui, ó. Lá no contator, né, você tem a primeira via aqui, né, que da esquerda para a direita, né, você tem a segunda e a terceira. Todos são normalmente abertos, por isso que eles terminam por 3 e 4 aqui. 3 e 4 é para dizer que é normalmente aberto, o 1 é para dizer que é o primeiro, o 2 é para dizer que é o segundo, e o 3, o terceiro, da esquerda para a direita. Então, são números o quê? Característicos, né, que tem no relé térmico. Você pode até incrementar, né? O 95 é o borne superior e o 96 seria do contato do relé térmico, o borne inferior dele. Olha, qual o terceiro dispositivo identificado no comando elétrico? A gente já até enumerou aqui. É um botão, né? Um pulsador, uma botoeira, né? Se colocando essas e ele está lá como S, né, S0. Isso aqui pega mais do inglês, né? Switch, né? Que é a chave seria uma chave aí, né? De desliga. Aí, qual a função desse terceiro, né? É o quê? Desligar o circuito. Já deu spoiler aqui, ó. Lembra? Ele é normal, é fechado, né? Quando tá tudo funcionando aqui, na hora que você clica nele, ele fica ele abre o circuito, né? Torna-se normal aberto, né? Mas eu não posso nem falar normal aberto, né? Porque ele é normal fechado. Aí ele, no momento em que eu estou pulsando ele, né? Tocando ali o contato, ele abre, mas depois, como ele tem um retorno por mola, ele volta ao estado original, né? Que é normalmente fechado. Vamos para o próximo aqui, ó. Quais os números finais, né? Que representam o contato do normalmente fechado? Então, números 1 e 2, ó, tudo que tem. Por que que ele falou final, né? Porque necessariamente ele não precisa, né? Tá no início, é só para dizer ordem. Se você tem um dispositivo que ele tem dois números, com certeza o primeiro número da esquerda para a direita é a ordem com que ele aparece naquele dispositivo. Já o segundo, ele fala se ele é normal aberto, se é normal fechado, ou então ele fala, por exemplo, se já tem dois números específicos, né? Um relé térmico, né? Um relé de tempo, aí tem um relé de tempo, ele tem outro número, um timer, né? Olha, qual o quarto dispositivo? É um botão, né, de ligar aqui, ó, que tá sempre o de ligar, ele vai estar com um selo aqui, ó. Beleza, vamos lá. Aí, qual a principal função desse quarto dispositivo identificado, né? Então, ligar, né, acionar, né, acionar aqui o circuito, né? No caso,
a bobina, né? Na hora que você clica aqui, ele fecha o circuito, passa, né? Você tem potencial elétrico tanto passando pelo S1 quanto pelo K1, porque a bobina, o que que aconteceu? Ela foi energizada. Como ela foi energizada, né? A mola, né? O magnetismo aqui, ó, do K1, ele vai ser acionado também. Aí ele é normalmente aberto. E ele vai tornar-se fechado, né? Não normal, fechado, né? Mas ele vai tornar-se fechado em função da ação magnetizante aqui da bobina, tá? É fundamental esse borne aqui, ó, a parte final dele aqui, ó, tá com a energização da bobina, porque isso é o que vai garantir a formação do selo, né? O K1 ficar fechado mesmo ele sendo um normal aberto. Todo número terminado em 3 e 4, o que que significa, né? Normal aberto. É padrão, né? Qual o quinto dispositivo? Vamos lá, quinto dispositivo. É o contator, né? Que no caso aí, ele dá o nome de o quê? K1. Tem uns que falam K0, né? Aí depende da nomenclatura característica que você está dando, né? Aí, de novo, agora, ó, Borne, né? O que são o A1 e o A2, né? São os bornes de conexão, né? O A1 seria o borne superior e o A2 o borne inferior de conexão, né? Da parte de potência aí da bobina. Aí, após energizar a bobina K1, que contato garante, né, o pleno funcionamento, ou seja, a formação do selo, né? O que garante esse selo é porque ele é normalmente aberto, né? No início, ele está fechado. Como eu energizei a bobina, né, ela vai formar um eletroímã. Quando eu energizo a bobina, é como se fosse o borne superior, ele é a metade de um transformador e o borne inferior a outra metade. Aí na hora que eu energizo, os dois juntam, né? E aí ele forma um eletroímã. Aí esse eletroímã, ele força o que é normal aberto tornar-se fechado. Se fosse o contrário, né? Ele ia forçar o que estava fechado, né? Ficar aberto. Aí não teria nem a lógica ele fazer esse selo, né? Vamos para o próximo aqui, ó. Qual o sexto dispositivo identificado nesse comando? Aí, de novo, né? É outro dispositivo de proteção. É o fusível, o de nomenclatura aí, né? Nesse diagrama, o F2. Beleza. Agora vai ser mais rápido, viu? Já estamos finalizando aqui, ó. Analise as imagens, né? Identifique-as colocando os nomes dos dispositivos apresentados, né? Então, como vocês já tiveram, no dia 20, vocês já tiveram aula presencial ou não? Ou não foi possível? Tivemos. Ah, teve. Não, então beleza. Então depois eu vou ver se a Leandra já postou lá a FO, né, para colocar as notas de vocês. E detalhe, né? Por isso que eu falei na primeira aula, né? Mas infelizmente vocês não estavam podendo acessar, né? Aproveitar a primeira aula, que é eu olhando lá as notas, né? A que vale mais nota. Então, analisando agora não é diagrama, né? A foto propriamente dita, né? O que são, né? Cada um deles. O roxo são os botões, né? Eu poderia dizer, né? Que é o acionamento, né? O acionamento elétrico. Então, são os botões, né? Aí tem um para ligar e o outro para desligar, né? Botões, né? Liga. Nossa, mas minha letra sem pauta ficou horrível. Liga barra desliga. Agora, o verde é que é o mais fácil, né? O motor, né? A máquina elétrica em modo motor.
O de cima aqui, ó, são os elementos de proteção, né? É o fusível. Se não me falha a memória, esse aqui é o base, chama E29. Se olhar lá no catálogo, por exemplo, lâmpada, né, tem essa base, é uma base roscada igual de uma lâmpada, né? E aí eles chamam de base E29. Ele era utilizado lá em 1900 em Guaraná de Rolha, quando a Celg era concessionária local. A gente, as primeiras, por exemplo, as caixas de medição, vocês sabiam que tem muita casa antiga aqui em Goiânia que eram caixa de madeira, não era de metal, ou né, metal com a pintura, né? Ou então aquela de policarbonato, né? Ela era de madeira, e aí, em vez de ter um disjuntor de proteção, ela tinha uma chave faca, né? E é tipo uma alavanquinha assim, ó. Aí tem um pegador, ele é de couro, isolante, né? Aí ele fica conectado com a lâmina aqui. Você tem a faca aqui e você tem as bainhas bem aqui no painel. Aí você fecha, ela energiza o circuito aqui, né? E daí, para fechar para proteger, aí tinha a base roscada E29. Aí você vem com esse fusível aqui e conecta ele, né? Para ele manter o circuito fechado. Então, muito antigamente, lá para a década de 70, e, por exemplo, não tinha disjuntores, né? Tinha era os, os fusíveis, né? Com, com a chave e faca. Tem Esse daí, marcenaria, professor, marcenaria muito antiga, que ainda a gente consegue ver a chave e faca para ligar motor e sem fusível. sem, sem fusível, na tora, hein? Não, mas é isso mesmo. É que nesse caso aqui, ele tá igual do desenho lá da questão 1, né? É o contator aqui, ó. Dependendo aí, tem fabricante que coloca contactor. Os dois estão certos. É contactor, às vezes você encontra lá como contator ou então contactor. E logo aqui embaixo, aqui, ó, provavelmente devem ser da mesma marca, né? É o relé, é o relé térmico. E aí as nomenclaturas é o quê? 95, né? 96. É sempre bom vocês colocarem a numeração característica, que aí vocês vão lembrando, né? Ó, 95, 96, né? Igual tá aqui, ó. Vocês vão lembrando que aí é o do relé térmico. E tem outros tipos de relé que tem outras numerações. Beleza? Essa aqui é da questão 2. Ela é bem simples, mas é para você linkar o quê? Aqui, ó, ele está forçando a gente a tanto pegar o diagrama lógico aqui, né, para treinar a nomenclatura, mas também para a gente associar, né, com a foto aqui do equipamento físico propriamente dito, né? Então, o objetivo, né, como se diz, todo curso ele tem um estratagema aí, né, um objetivo pedagógico. E nesse caso aqui, né, dessa situação de aprendizagem, é você já de cara treinar a nomenclatura aqui lógica e depois, por isso que eles criaram esse exercício aqui, né? Ele é bem fácil, né? Mas é para você já conseguir fazer a associação da nomenclatura e abstrata com o equipamento em si, né? Com a imagem do equipamento. Né? Então, isso daqui, com certeza, né? Não só um engenheiro, um eletrotécnico criou essa situação de aprendizagem. Com certeza, ele foi assistido aí por uma pedagoga aí. Questão 3 aí, ó. Vamos finalizar agora aqui, ó. Aí. Para se familiarizar, ok, né? Conhecer os dispositivos elétricos, né? E o motor trifásico industrial, com base nos conhecimentos, né, dessa aula. Inclusive, tem relação aqui lá acho que é no livro 1, tem. Para a imagem abaixo, né? Realize o traçado que representa o fechamento em triângulo, né?
Lembrando aqui, ó, que o triângulo... Quer ver? Deixa eu abrir uma norma aqui, só para vocês dar uma olhada. Motor de 6 pontas? Não, mas deixa eu ver se ela está aberta aqui, que aí vai ajudar a gente a fazer a associação. Eu vou pegar da 04 aqui, porque a 04 ela tem... Ah, não, eu vou pegar a NTC 05. Isso mesmo. Deixa eu ver se ela está aqui. Ah, achei uma versão aqui. Vou pegar essa versão aqui da Enel. Vamos lá nos desenhos lá das subestações, para a gente já começar a fazer essa associação. Aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, ó. Tem um transformador, né? Transformador trifásico. Isso daqui é uma rede, quem ainda não está habituado, né? Mas calma que lá em instalações do sistema elétrico de potência, né? A gente vai ver direitinho isso aqui. Então, isso aqui é uma rede chamada rede compacta, né? É um fim de linha. E daí ele está energizando esse transformador aqui. Vem do 13.8, deixa eu aumentar mais aqui, né? Vem lá do 13.8, alimenta a bucha de média tensão, né? Aqui eu tenho um para-raio de linha, né? Lembrando que ele é como se fosse um DPS, né? Um supressor de surto. Ele tem, se eu não me engano, é um resistor linear aqui, né? Não, é um não linear, desculpa, acho que é logaritmo, se eu não me engano. Então, ele fica no modo normal aberto. Aí, por isso que você conecta a tensão aqui do 13.8, né? Você tem nos 3 bornes aqui, ó, e jampeia aqui na parte de cima, e depois você jampeia na parte de baixo, ligando no aterramento, no sistema de aterramento aqui do poste, né? Aí, quando tem um surto, que vai acontecer? Ele de normal aberto, ele fica normal fechado. Daí ele vai jumpear direto para a carcaça do transformador, que por sua vez ela desce aqui as ferragens do poste, né? E protege o circuito não só, né, da concessionária, mas os circuitos do cliente, né? Então você tem aqui não dá para ver, mas tem as buchas de baixa tensão que fica aqui embaixo aqui. Ok. Daí toda concessionária ela tem um desenho, né, característico mostrando e tem um diagrama, né, um diagrama unifilar aqui, ó. Geralmente transformador, até máquina mesmo, alguns tipos de motores, o pessoal utiliza essa nomenclatura aqui, tá? Aí geralmente, ó, a circunferência maior é o 3.8. Circunferência menor, né, a baixa tensão, que seria o primário e aqui seria o secundário, né? O primário geralmente é a média tensão, o secundário é a baixa tensão, né? Aí geralmente no circuito de distribuição, o primário ele está ligado em triângulo e o secundário geralmente ele está em estrela. Então você tem as bobinas aqui do transformador, né? As bobinas, que por sua vez, ó, tem as numerações, né? Tanto do primário quanto do secundário aqui, né? Então, no triângulo, né? Elas estão curto-circuitadas, né? Vamos supor que aqui é a fase... Eu vou pegar a nomenclatura que tem na apostila, né? Então, vamos supor que essa aqui seja a fase R, essa aqui é a S, e essa aqui é a T. Aí do mesmo jeito, né? Em estrela, né? Eu tenho R, S, T. Aí já no secundário, na interligação do triângulo, né? Ou do estrela, desculpa, ele tá o quê? Com neutro, ele é o neutro, né? Só que ele vai estar aterrado.
Ele tem que estar aterrado para garantir que o potencial aqui é porque na soma vetorial, lembrando, pessoal, que o circuito de tensão em corrente alternada, ele é um cálculo vetorial, né? Como assim, professor? Aqui, né, nesse ponto aqui em comum aqui, o potencial elétrico ele vai estar zero, porque as fases RST ou A, B e C, né, elas estão defasadas em 120 graus uma da outra aqui, né? Então, mais ou menos 120 graus, ó. Por isso que eu consigo ter, né? Vou pegar o laranja aqui. Elas estão todas em 120 graus aqui, ó. Beleza. Aí o fechamento em triângulo, eu tenho que conectar, né, fase, né, R com S, S com T e, consequentemente, T com S, né? Então, eu tenho que conectá-las, né? Então, eu poderia fazer o seguinte, ó. Para eu ter todas elas conectadas, ó, eu posso ligar aqui, ó, o Borne, o 1 aqui, né? 1,6 aqui da bobina do... Aí vamos supor que essa aqui, eu vou chamar essa aqui de R, né? ST. Então, eu tenho que, igual no triângulo aqui, ó, tem que ter todas elas curto-circuitadas. Então, o 1 com o 6 vão ser um ponto comum, né? Agora, ó, o R, O 4 com 2 e o 5 com 3. isso, ó, o R com S, eu tenho que interligá-las aqui para fazer o triângulo, para eu ter só tensão de linha. Que no caso, né, na média tensão, aí por isso que dá 13,8, porque tem uns 7.965 em cada uma delas, né? Aí quando eu interligo duas, né, 7.965 vezes raiz de 3, aí vai dar 13.800 aproximadamente. E aqui, ó, aí você fecha ela em triângulo e eu vou ter, ó, qualquer ponto aqui que eu tenho interconectado, eu vou ter duas fases, ó. Nesse caso aqui, ó, é o 2 e o 4, eu tenho a R com a S, né? Segundo a minha nomenclatura aqui, né? Entre o 5 e o 3 eu tenho a S e a T. E se a gente pegar esse desenho e deformar ele e trazer para o triângulo, a gente vai ter essa interligação. Aí, no caso, aí já o 2 aqui, não, o B, né? O B do terceiro, isso que acho que é o terceiro exercício mesmo. Agora ele quer, ó, que eu faça um fechamento em estrela, né? Daí eu posso, eu até vou copiar aqui, ó. Eu posso ter duas situações aqui, ó. Sempre no estrela, ó, um dos pontos aqui, eles têm que estar curto-circuitado. Então, né, aí lembrando que eu estou chamando R, ST aqui, ó. RST. Então eu curto o circuito, ó, para ficar, ó, o ponto de encontro com o sistema de aterramento, que ele, na rede compacta, ele nem chama o neutro de neutro, ele chama o neutro de mensageiro. A cordoária de proteção, né, que é o terra, eles chamam de mensageiro. E na outra situação, eu poderia também pegar aqui, ó, a 1 com a 3 e com a 2, e curto-circuitá-las aqui. Daria certo aqui. Tanto se você colocar no exercício desse jeito, quanto desse jeito, você está correto aqui. Vamos ver o próximo aqui. Agora ele quer só que a gente identifique, né? Então, aí já estão vendo esse desenho? Tem alguns livros aí de sistema elétrico de potência, né? Que eles fazem esse desenho aqui característico aqui, ó.
a gente fazer cálculos vetoriais, né? Aí a gente tem que aprender. Na verdade, lá no segundo grau, vocês devem ter feito operação com números complexos, né? Só não tem lá, eu sei que tem no curso técnico, né? Na escola técnica, sei que lá no Cefet o pessoal já no. Porque tem dois jeitos de você fazer o curso técnico, né? Tem o jeito que você faz, que é finalizando, terminando o segundo grau, né? E aí depois você pega, né, e faz o vestibular aí, né? O Enem, usa a nota lá do SISU, né, para fazer o curso técnico, né? No caso de uma instituição aí federal, né? E tem outro jeito que é também, né, por uma federal, né, e aqui também pelo Senai, é você fazer ele concomitante. Ou seja, o concomitante, eu já tive várias turmas nesse módulo aí, né? Você, na parte da manhã, você faz o segundo grau, né? E na parte da tarde, você faz matérias né, por exemplo, da eletrotécnica, e dependendo, né, o pessoal faz da eletromecânica, e por aí vai. Tem esses dois jeitos de você fazer o curso técnico. Ou fazer ele depois de finalizar o segundo grau, ou então você fazer ele concomitante, aí, dependendo da instituição que oferece. Então, aqui, ó, você faz a sequência aqui, ó, R, S, né, e T. Ou, né, eu fui falando e escrevendo errado. Esse meu S tá parecendo um 5, né? Ou então, né, você pode chamar, aqui mais em Goiás, aqui a gente usa mais o A, B e C, né? Fases A, fases B e fase C. Ou então R, S e T. Beleza? E daí, ó, se eu não me engano, tem uma outra norma, uma lá da Equatorial, que é semelhante a essa daqui, né? Que para circuitos aí de média tensão. Aí, no caso, quando a gente chegar em projetos elétricos industriais, daí a gente vai usar mais essa norma, até para a gente ver qual que é a diferença da gente dimensionar um projeto predial, né, para um projeto industrial, né? Que documentação que a gente tem que gerar, né? Que a gente tem que fornecer, né? Por exemplo, uma liberação de carga é para um projeto industrial, né? E também pode ser para um projeto multifamiliar, né? Um condomínio vertical ou um condomínio horizontal. Para ambos, você tem que fazer tem que pedir a liberação de carga para a colocação do transformador que vai cuidar, né, que vai fornecer potência para aquela instalação, né, industrial ou residencial, né, de grande potência. A gente vê isso lá em projetos industriais, tá? Então é isso, pessoal. Te deu uma estendida aí, mas foi por um bom motivo. Deixa eu salvar aqui para eu lembrar que a gente já analisou. Então, ó, lá na pasta, né, na pasta da primeira web aula, já tem esse diagrama aí com a partida, né, direta simples aí, tá bom? Então, fiquem com Deus, pessoal, e até a nossa próxima web aula, tá? Professor, boa noite. Falou, Leomar. Boa noite. Com Deus, falou, com Deus. Até na próxima, professor. Mais.